Olá, no Vida e Companhia de hoje vamos falar sobre o papel do profissional da educação para o desenvolvimento do ser humano e como a educação 5.0 pode ser implementada em escolas de todo o país. Gilberto Augusto, professor e empresário, é o nosso entrevistado de hoje. Seja bem-vindo. Olá, Priscila, tudo bem? Prazer falar sobre educação com vocês aqui. Vamos falar sobre a educação que a gente tem hoje. Tá. Né? São várias lacunas. Sim. Mas como que você vê a preparação hoje para o futuro, né? Tá. Seja profissional ou dele como ser humano? Sim. Primeiro, eu sou a quarta geração de educadores da minha família, né? Então, eu sou professor de Química, sou formado em Química, matéria que eu acho que você adora, você tem cara de gostar de Química. Minha mãe é professora de Música, meu irmão é de História, meu avô é professor de Filosofia, minha avó de Datilografia. Só que eu sou uma geração que resolveu empreender, né? Então, com 14 anos eu decidi que eu queria montar uma escola. Mas eu queria uma escola tão exigente quanto a vida. Que eu sei que a vida é muito exigente e eu acredito que a escola ela não consegue entregar para o aluno essa totalidade. Então, quando eu montei minha escola com 23 anos de idade, que era o Prepara Enem, eu surfei aquela onda que o Enem estava substituindo as universidades, né, os vestibulares. Hoje é o COP, Colégio Prepara Enem, uma grande rede. A gente implementou ali o que a gente acreditava ser a educação que aquela criança precisaria, não para aquele momento específico, mas para o futuro inteiro. E onde foi criada a Educação 5.0, que é um papo que a gente pode bater ainda. Então, acredito que o futuro da educação não envolve apenas as hard skills, matemática, física, química, mas envolve também a educação emocional, a educação física, que não é só jogar uma horinha de futebol por semana, mas é aprender a dormir bem, aprender a se alimentar bem, a fazer uma atividade física. Que hoje em dia, Priscila, tem um menino que fica lá, assim, ó, dormindo na sala de aula, ou fica disperso, daí a mãe já quer levar num psiquiatra para tomar Ritalina, porque acha que tem déficit de atenção. Mas ela não está vendo que o filho fica até 3 horas da manhã no celular. Então, quem não dorme não vai conseguir prestar atenção. Então, a gente precisa educar eles na integridade. Até falando sobre isso, até quem não toma o café da manhã ali, ou quem se alimenta direito, não consegue prestar atenção numa aula. Sim, exatamente. Então, a gente criou o Educação 5.0, né, lá na nossa escola. Primeiro, teve uma lei, que é a Lei 13.415, né, que fala que o currículo ele tem que ser dividido em 80% das matérias tem que ser as disciplinas obrigatórias das escolas, que é matemática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, língua estrangeira, língua portuguesa, literatura, redação e história da arte. E 20% tem que ser os itinerários formativos. O que é isso? São matérias relacionadas ao projeto de vida da criança. Mas quando foi lançada essa lei, eles não falaram o que a gente vai fazer para construir esse projeto de vida, quais são as matérias, o que a gente deve ensinar. Foi onde eu criei o Educação 5.0, né? Que é educação empreendedora, educação emocional, educação física, educação financeira e educação digital. O que é educação empreendedora? É você aprender a ser autônomo, a ter coragem, resiliência, construir sua própria vida. Não é só montar uma empresa, mas é ter os atributos de um empresário, né? Educação emocional é ter autoconsciência, autogestão. Hoje em dia o adolescente ele sofre com transtorno de ansiedade, ele se frustra com qualquer coisa, ele se desmotiva com qualquer coisa. Então, como trabalhar essa parte emocional para construir essa força psicológica? Educação financeira é aprender a ganhar, gastar, poupar, investir e doar. Isso aí tem que ser ensinado para a criança, porque o que ela vai precisar mexer no futuro da vida dela é com dinheiro, né? Educação física não é só jogar uma horinha ali de futebol por semana, mas são as armas da super saúde, que eu chamo, que é alimentação saudável, relacionamentos positivos, meditação, atividade física e sono restaurador. Então vamos pegar só 3 aqui: alimentação saudável, atividade física e sono restaurador. Quem não dorme bem, Priscila, como é que é o dia dessa pessoa? Então imagina para uma criança que não dorme bem, como é que vai ser os resultados dela na escola? Alimentação, a gente sabe que isso é fundamental. Atividade física, se você tem um filho aí que está me assistindo e ele sofre de ansiedade, eu te falo, coloca ele para fazer atividade física 20 minutinhos 3 vezes por semana. Ao longo de 16 semanas, a ação da atividade física sobre o corpo humano é mais forte do que o antidepressivo. Porque a produção de dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, ela é tão grande com a atividade física que ela começa a tratar essa ansiedade da criança. E, por último, a educação digital, né? Não tem como não falar de programação, inteligência artificial, marketing digital,
porque o pessoal hoje nasce com um sexto dedo, que é o celular. Então, ensiná-los a como utilizar isso do jeito certo é papel também da escola. Então, a Educação 5.0 foi criada para isso. Dia 28 de abril é o Dia Nacional da Educação e eu pretendo apresentar para o Brasil inteiro essa Educação 5.0 para que todo mundo implemente isso, para eu cumprir a missão que eu prometi para o meu avô, que é mudar o Brasil através da educação. E essa Educação 5.0, ela pode ser implantada nas escolas públicas? Isso. O objetivo principal é esse, são as escolas públicas. Hoje a gente tem um número de evasão grande de escolas públicas. Por quê? Porque a educação ela tem ficado chata, sabe? Então, quando você pega uma criancinha ali de 2 anos de idade, ela aprende muito mais sobre separação silábica e operações matemáticas com a galinha pintadinha do que com a professora da escola. Então, galinha pintadinha é divertido, tem uma musiquinha, é colorido, enquanto que a escola ela continua com aquele formato arcaico. Então, a gente tem que trazer essas evoluções e inovações para todas as esferas. Esfera pública, principalmente, que é onde está a maioria das pessoas, e esfera particular. Na esfera particular, a gente tem mais dinheiro para pensar em pesquisa, desenvolvimento, inovação, comprar apostila, comprar não sei o quê. Agora, na escola pública, não vou falar que falta dinheiro, porque tem dinheiro, também tem verba, mas precisa de mais inteligência, precisa de mais sabedoria para lidar com essa verba toda, para que gere resultado na ponta. A gente de escola particular, o pai paga a escola querendo resultado para o filho, né? E, geralmente o resultado que ele quer é uma aprovação no vestibular, por exemplo. Já na escola pública a gente está cobrando o quê? Então, partir de indicadores de diminuir a evasão, aumentar as notas de português, aumentar as notas de matemática, índice de felicidade do professor, índice de satisfação dos colaboradores escolares. Então, tudo isso é importante para que a gente tenha uma gestão educacional, principalmente pública, melhor. Aí, com essa nova legislação, levantaram-se muitas questões. Muitas escolas, inclusive, se colocaram ali para uma discussão para saber como implantar aquilo, levando em consideração que algumas disciplinas elas foram retiradas ou elas não tiveram mais tanta atenção, só que no vestibular elas são cobradas. Isso. E a conta começou a não fechar na hora do vestibular. Fala um pouco disso, de como que também teve uma alteração nesse processo. Isso. Vamos lá. O vestibular, ele é extremamente exigente. Hoje o maior vestibular do Brasil é o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio. E quando você pega uma prova do Enem, é uma prova que ela cobra conceitos profundos sobre física, sobre matemática, sobre história, geografia. Então acaba que o aluno tem que estudar muito. E a proposta desse projeto, dessa lei 3.415, era que eu deveria retirar 20% do meu tempo de currículo para investir nessas soft skills, nessas outras disciplinas do projeto de vida. Mas se o tempo que eu tenho hoje já está difícil para passar tudo para o aluno, para conseguir prepará-lo para o vestibular, imagina se eu tirar 20%. Então, é daí que a escola precisa saber utilizar o contraturno. Porque essa educação empreendedora, educação financeira, não é sentar o aluno numa sala de aula e ficar ensinando isso no quadro. São oficinas, são projetos, são programas que no contraturno a gente consegue utilizar uma horinha aqui, uma horinha ali para inserir essa educação neles. Então, é só saber regular o tempo. Eu digo que produtividade e ocupação são coisas diferentes, né? Então, não adianta se ocupar demais o tempo do aluno integral, passando o dia inteiro na escola, sendo que aquilo não vai gerar resultado. Então, o Educação 5.0 veio para balancear isso. E no dia 28 de abril, o que eu quero é mostrar o Brasil inteiro como fazer isso na prática. Porque se abre para uma discussão, Priscila? Porque realmente não se sabe como fazer. É porque está confuso. Então, alguns estão entendendo, outros não. Então, o que precisa é de direção. Então, Provérbios 29:18 diz que um homem sem visão é um homem sem futuro. Então, visão é uma direção. Então, a Educação 5.0 nasce para isso, para dar uma direção para que todo mundo siga. Pode discutir? Pode. A gente é educador por causa disso. Então, vamos tirar uma coisa, vamos introduzir outras. Para você ter ideia, não tinha o 5.0, era 4.0. Não tinha o último, que é educação digital, quando eu criei. Mas hoje, nessa era de inteligência artificial, de programação, a gente precisa ensinar isso para as crianças. Ou seja, está em constante evolução. O que a gente não pode ser
é cabeça dura para não deixar entrar informações novas. Tem que ser cabeça dura para quebrar paredes e conhecer novos ambientes e novas propostas. O que te levou a ser um educador? Você já disse que tem aí a questão familiar envolvida, mas qual foi aquele momento que você olhou e falou assim, eu preciso realmente passar para o outro informação, eu preciso formar pessoas e principalmente, eu acho que descobrir a missão, porque ser professor, na minha concepção, é ter uma missão mesmo. A gente nasce em 2 momentos da vida, né? O primeiro quando a gente sai da barriga da mãe, e o segundo quando a gente descobre qual que é o nosso papel no mundo. E eu costumo dizer que eu já, na barriga da minha mãe, eu já ensinava, já estava com o giz lá dentro, ensinando. Mas eu decidi principalmente foi quando eu vi as pessoas agradecendo a minha mãe, agradecendo o meu avô. Assim, você mudou minha vida. E aí, meu avô, pessoas que ele não via há 30 anos, encontravam com ele numa loja, abraçava, professor Salviano, minha mãe, professora Vasti. Eu falo, caramba, as pessoas amam minha mãe. E aí, como criança ali, você quer ter aquele reconhecimento também, né? Então, eu achava que o professor era super bem pago e tal. E não era bem assim, na minha casa, de repente cortavam a luz, cortavam a água. Então, eu vi o lado obscuro de ser professor. Então, por isso que eu decidi ser professor, mas também empreendedor. Eu tinha uma ambição também de ganhar dinheiro com a educação. E para isso eu vi que eu tinha que empreender. Aí eu abri minha primeira escola com 23 anos de idade. Então, com 14 anos, primeiro eu estabeleci, eu quero ser um professor e empresário. Dos 14 anos em diante, eu comecei a estudar pelo Sebrae, tudo que tinha no Google na época. Eu sei que com 18 anos eu já tinha o meu planejamento da escola pronto. E eu fiz faculdade de UNB, né, fiz Química, mais uma vez, a matéria que você ama. E assim que eu me formei, eu já abri minha escola. Então, sem dinheiro, mas com um sonho e com a coragem. Dinheiro a gente vai arrumando, né? Aí depois que o negócio dá certo também, você fica rico da noite pro dia, mas ninguém sabe o gosto de sangue na boca que a gente tem que passar. Então, eu decidi ser professor por uma influência familiar e ver a diferença que minha mãe causava na vida de outras pessoas. Eu queria causar aquela diferença. Então, não era sobre coisa, era sobre causa. Não era sobre dinheiro, era sobre impacto. E o professor, ele não tem que ter vergonha de falar que é professor. A gente está aqui numa entrevista, mais cedo a gente falou sobre isso, né? Assim, como é que você quer ser chamado? Eu falei, quer ser professor. Que essa é a minha identidade, isso é quem eu sou. E você conseguiu ter esse feedback, né, o mesmo carinho que a sua mãe, o seu avô tinham ali quando os alunos encontravam com ele? Sim, sim. Eu ando em qualquer lugar que eu ando, principalmente ali em Goiás, onde a gente tem nossas escolas, né? Mas em qualquer lugar do Brasil que eu viajo, eu vou para uma praia, vou para um shopping no Rio de Janeiro, tem algum ex-aluno ali que falou assim, professor, professora, eu já sei que é aluno. Então, você causa, sabe, uma diferença na vida das pessoas. Hoje em dia, com a internet, você recebe mensagens do Brasil inteiro. Então, para quem está assistindo aí, foi aluno meu, um super beijo. Você mora dentro do meu coração sem pagar aluguel. E daí, também, dentro de tudo isso, você criou um sistema para aprovação de alunos para o vestibular mais difícil do país, né, que é o vestibular em medicina. Conta essa história. Eu sou de uma região, ali de Goiânia, né, estado de Goiás, onde o curso de medicina é um curso muito forte, né? Então, o próprio governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é médico também, né? O vice-presidente do Brasil é médico também. Você vai pegar os municípios menores ali, os prefeitos maiores são médicos. Então, tem muita essa questão do doutor, né? Então, o estado de Goiás é muito forte. E lá em Goiás, as escolas boas se balizavam pela aprovação em medicina. Então, eu sabia que para eu me posicionar como escola forte, eu tinha que aprovar bem no ITA, que é um vestibular de engenharia muito concorrido, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e em medicina nas universidades públicas. Então, eu criei um programa chamado de Aprovação 360, que eu analiso ali 15 áreas da vida do aluno, e eu vou montando planos de estudos para cada aluno baseado na singularidade dele. Eu acompanho esse aluno ao longo do ano para saber que ele está se aproximando cada vez mais da nota necessária para ele passar para a medicina. Então, nessa história toda, foram mais de 16 mil alunos que a gente aprovou para a medicina, não só no Brasil, mas também na Ivy League, nas principais universidades dos Estados Unidos. Harvard, a gente tem aluno, Columbia, a gente tem aluno. Então, minhas escolas são muito focadas em performance. E aí você fala, Gilberto, como é que entra a educação 5.0 nisso?
Um aluno que é focado em performance, que ele tem que passar 330 dias no ano, acordando 5h40 da manhã, dormindo meia-noite, ele tem que ter educação emocional. Porque educação emocional é sobre ter disciplina, é sobre se automotivar, é sobre não deixar a ansiedade bater, a frustração bater. Então, tá vendo como as coisas são complementares? Enquanto tem escolas que estão falando assim, mas como é que eu vou encaixar isso no currículo? A educação emocional é fundamental para construir um estudante forte. O que eu tenho ali não são estudantes, são campeões. Eu aprovo primeiro colocado de medicina USP, primeiro colocado de medicina UFG, primeiro colocado de medicina Unifesp. Então eu preciso criar uma cabeça de campeão. Por isso que essas outras educações, elas são fundamentais. Aí pensando na educação pública, e quando você fala, eu não estou criando ali os estudantes, mas campeões, dá para levar também essa linha de pensamento? Nós temos escolas periféricas, né? E quanto mais periféricas, pior ali a questão das notas, do rendimento, da performance. Como mudar essa realidade? Na pandemia, Priscila, o que aconteceu foi que eu tive uma crise, sabe? Eu falei, gente, meu papel é mudar o mundo. E eu estou mudando só esses alunos que estão aqui na minha escola, que tem muito dinheiro para pagar, porque minha escola é a mais cara da região. E como é que eu vou mudar o mundo, sendo que só essa bolha aqui está consumindo? Daí eu criei o Aprovação 360 online, que é um curso online, onde eu ensino tudo que eu sei sobre técnicas de estudos. Tem simulados, tem apostilas, tem tudo. E custa R$19 por mês. Então, dessa forma, através da internet, eu consegui espalhar todo o meu conhecimento para os 4 cantos do Brasil. Então, se você entrar agora no YouTube e procurar assim, técnicas de memorização, professor Gilberto Augusto, você vai aprender a memorizar qualquer coisa. Então, além do YouTube também, que eu também espalhei isso aí. Então, como que eu cheguei naquele aluno de periferia? E eu tenho vários depoimentos de alunos que passaram para medicina em universidade pública, que moravam na periferia ali de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, através de uma conexão de internet e um celular. Esse é o novo mundo. Sabe? Então hoje a educação e a informação está ao acesso de um braço, que é o seu celular. Então você tem hoje uma verdadeira biblioteca de Alexandria na palma de sua mão, mas você fica utilizando para ver videozinho bobo. Agora aqueles que são orientados a utilizar isso do jeito certo, são aqueles que aproveitam. Assim como eu, com 14 anos, o que eu tinha era o Google e o site do Sebrae. Foi assim que eu montei o planejamento da minha escola. Então hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, os estudantes que souberem utilizar até o gratuito que tem no YouTube, eles já conseguem se preparar, sabe? Então a educação hoje ela é muito democrática. Agora, a parte de professores, que é uma outra história que a gente tem que conversar, sabe? Então, eu tenho outras propostas assim, para a gente melhorar a educação, pensando na ponta, que é o aluno, mas na outra ponta, que é o professor, que é um ator fundamental nesse processo. Aí, falando desse profissional, que é tão importante, né? Como a gente fala, não tem nenhuma outra profissão sem ter um professor antes. Sim. Todos nós passamos por um professor e todos eles marcam a nossa vida de alguma maneira. Como trabalhar também esses professores? Dando um empoderamento para eles, por exemplo, se fala sobre a questão da saúde emocional. Se muitos deles também estão passando por problemas emocionais. Sim. Hoje é até uma normativa que saiu recente, que é a NR1, né? Que todas as empresas hoje precisam ter ali uma agenda pautada na saúde mental de seus colaboradores. Então isso aí não é uma tendência não, já é uma normativa, as empresas precisam cumprir. Agora, pensando na esfera de professores, o professor hoje, eu já tive uma fase que eu dava 14 aulas por dia. Então, dava 6 aulas de manhã, dava mais 5 aulas à tarde, dava 4 aulas à noite, era das 7 da manhã às 10h40 da noite. E aí haja palmilha boa, sabe? Porque pé dói, perna dói, coluna dói. Só que não é só isso. Você tem 1.500 provas para corrigir. Você tem tarefa de casa para corrigir. Preparar a aula. Você tem que preparar a aula, você tem que preparar provas, você tem que corrigir prova. Então, ninguém vê essa outra parte do professor também. Acha que a gente chega no quadro, dá aquele espetáculo no palco, mas tudo aquilo requer muita preparação. E não é a faculdade que prepara o professor, que fique claro isso. Mas o que a gente precisa fazer com o professor
O professor que escolhe por um curso de licenciatura para ser professor, definitivamente ele não está escolhendo isso porque ele quer ser rico. Porque ele sabe o país que ele vive e ele sabe que professor no Brasil não é rico. Só que ele pode ser reconhecido. Então o Brasil não faz o mínimo, que é reconhecer os professores. Por quê? Porque ele não trabalha minimamente com o que uma empresa trabalha, que são indicadores. Então, professor, nós vamos metrificar 5 indicadores. Vamos metrificar a evasão, o número de faltas na sua aula, a nota dos alunos, 5 indicadores. Aí a gente pega os professores que estão com os melhores indicadores, a gente faz uma convenção durante o ano e a gente vai lá e premia esses professores. O que eu estou criando ali? Eu estou criando uma competição saudável, buscando uma melhoria contínua de todos os professores. Só que aí os melhores professores, eles vão ser beneficiados, reconhecidos, premiações em dinheiro, premiações em viagem. Então não é porque o cara tem que ser rico, não é isso que eu estou cobrando. Mas o professor tem que ser reconhecido. E aí a única forma que ele tem às vezes de ter voz é fazendo greve. Ele faz greve, tudo para, e o político vai lá e começa a negociar com ele. Então é mudar um pouco. Primeiro, a atração de crianças para a faculdade, querendo ser professor, está cada vez menor. Então hoje não tem mais adolescente que quer passar por um curso de história, de geografia. Ele fala, você é professor? Todo professor é pobre. Então primeiro, deixar esses cursos mais atrativos, melhorar a formação acadêmica desse professor, já introduzindo a educação emocional, já introduzindo a educação financeira, já introduzindo um novo olhar sobre esse novo aluno. Esse aluno que a gente tem hoje, Priscila, de 4 aninhos de idade, é diferente de um aluno quando eu comecei. Hoje eu estou com 36, quando eu tinha 23 anos, eu entrava no cursinho, era porrada, pau e bomba. Então passar no vestibular, não sei o quê. Hoje em dia a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Tem gente muito fragilizada emocionalmente, é uma outra sociedade, é uma sociedade muito ágil, muito dinâmica. E o professor, ele foi treinado na década de 90. E quantas especializações, qualificações que ele passou? Nenhuma. Será que lá na escola pública o pessoal está fazendo ali as convenções para dar treinamento para os professores? Não está sendo feito isso. Eu sei porque eu estou lá vendo o tempo inteiro. Não está sendo feito. Então esse professor não está evoluindo. O cliente dele, que é o aluno, está evoluindo. Ele não está evoluindo. E é um trabalho de quem? Do gestor. O gestor pode ser o ministro da educação, o secretário de educação, o prefeito, seja quem for. Mas é papel do líder treinar seus colaboradores, assim como uma empresa privada. A gente falou também da questão do computador, da internet, das informações na palma da mão. Hoje, inclusive no Brasil, é proibido, né, que as crianças utilizem não é que seja proibido, né? Ela tem Proibida uma restrição, né? Isso. Uma restrição de utilização do aparelho celular dentro das escolas. Só se realmente tiver uma autorização do professor para uma atividade ali acadêmica, dentro da escola, daí sim pode, né? Caso contrário, não. O que você acha disso? E principalmente, como que um aparelhinho como esse pode ajudar também? A gente tem que ser muito prudente nessa resposta. Porque quando eu tenho as minhas escolas são escolas particulares, que elas têm uma rigidez muito alta, elas têm um nível de disciplina muito alto. Se o menino olhar para o lado e levar uma advertência, se o menino chegar atrasado e leva uma advertência, se eu perceber minimamente que ele não está a fim de estudar, eu suspendo ele. Então, agora vai para uma escola pública. O menino já não vai na aula, porque ele tem que trabalhar. Porque os pais brigaram em casa, saíram no tapa e não conseguem levar o menino para a escola, o menino não tem dinheiro para pagar um transporte. Então, eu tenho que olhar essas coisas com calma, tá? Na minha escola, eu tenho uma disciplina para que o aluno manipule o celular durante uma aula, para fazer pesquisas na aula de geografia, para analisar museus na aula de história da arte. Mas tudo dentro de uma grade curricular, pensada. E eu sei que ele está olhando aquilo ali. Por quê? Porque teve todo um processo disciplinar. Então, é controle. Agora, na escola pública, se eu não tenho esse controle sobre o aluno, porque eu não tenho essa rigidez, porque eu não tenho esse rigor, só me sobra o quê? Proibir.
Por quê? Porque eu sei que se eu der mínima brecha ali, ele vai para o TikTok, ele vai para o Instagram, mas por quê? Porque não foi criada uma cultura de rigidez, uma cultura onde, ó, se você não cumprir o nosso combinado, tá fora. Você tem o restante do dia inteiro para você mexer no TikTok. Durante a aula, você vai mexer na visita ao museu, que hoje a gente pode fazer daqui, a gente pode visitar o Louvre pela internet. Olha que coisa magnífica. E eu vou tirar isso do aluno. Ele pode conhecer qualquer parte do mundo hoje, pelo Google Earth, ele pode visitar e ver, em vez de ficar só passando no papel. Eu vou tirar isso dele. Então, não concordo com a proibição, mas ao mesmo tempo tenho empatia e entendo o lado de quem proíbe. Porque a proibição para eles é o caminho mais fácil, mais conveniente. E você sabe que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho, mas eu entendo. Mas sou contra. Bom, eu conversei com o Gilberto Augusto, que é professor, também empresário. Deixa pra gente, então, seus contatos também, redes sociais. É só colocar Gilberto Augusto lá no Google ou no Instagram lá que vocês vão me achar. E tem as aulas no YouTube, né? Tem. Quem quer aprender a estudar, só entra lá no YouTube, tem várias técnicas. Hoje estou dedicado mais à educação empreendedora. Então, quem for no meu YouTube hoje vai aprender sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, que é o que eu tenho hoje feito, que é a educação dos pais, né? Eu já fiz muito pelos alunos, pelas crianças, agora eu quero ajudar os pais também a terem sucesso na vida. Muito obrigada e mais sucesso ainda. Obrigado. Obrigada. A gente fica por aqui, se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.